Com 15 reais você já consegue investir no exterior. O primeiro passo é você ficar de saco cheio. Eu tô cansado, velho, pelo amor de Deus, mano, eu não sou pior que ninguém. Por que tem gente aí que tá vivendo a vida decente e eu tô só pagando boleto, mano? Pelo amor de Deus. Os juros altos são bons pra quem investe? São, pra quem investe na renda fixa, né? E aproveitar esse momento pra começar a investir em renda variável, porque ações estão com valores bons, fundo imobiliário tá com valores bons, num lugar seguro, conservador e que você vai ter um lucro sem estar sujeito a perda. Com relação aos investimentos, cara, eu sempre invisto de forma diversificada para que, se a taxa Selic estiver alta ou não, eu tenho algo ali que vai ser bom. Sempre ter algo que vai ser bom independente do cenário. Porque se eu invisto, por exemplo, só em renda fixa, se a taxa de juros cair, eu tô ferrado. Se eu invisto só em renda variável, se a taxa Selic subir, eu tô ferrado. Hoje tá de boa e eu tô bem diversificado. Só que eu também invisto em coisa do exterior. Eu invisto em ações dos Estados Unidos, eu invisto em coisas dolarizadas. Por quê? Vai que acontece algum problema. Pensa assim, ó, eu posso ter muito dinheiro na poupança, muito dinheiro na conta digital, muito dinheiro no CDB, muito dinheiro no LCI, muito dinheiro no LCA e muito dinheiro em ações do Bradesco ou do Itaú, de que seja. Tudo isso tá em reais. E se o real der ruim? Sabe? Se der ruim, todas as coisas que eu tenho tá em real. Então assim, mas imagine que você tá juntando um monte de cocô. Ô, velho, se tem muito ou pouco, é cocô. Mas de certa forma, se a gente for ver ao longo dos últimos anos, o dólar vale mais, o ouro vale mais, o Bitcoin vale mais, o real vale menos. Então a gente perdeu muito poder de compra. Então eu gosto de investir em coisas no exterior e não é difícil. Parece que é coisa de rico, né? Com 15 reais você já consegue investir no exterior. Você já consegue comprar BUSD ou USDT ou qualquer criptomoeda que é dolarizada. Você já consegue comprar. Então, eu gosto de ter isso, porque se der ruim no Brasil, tudo bem, uma parte dos meus investimentos estão lá, vou me ferrar? Vou, mas vou me ferrar menos do que quem só tem real nos investimentos, né? Hoje em dia, com a renda fixa tão alta desse jeito, vale muito mais a pena você investir e ter uma rentabilidade garantida ali de 13%, quase 14% ao mês, do que você dar um tiro no momento que tá meio complicado, tá instável, a taxa de juros tá absurda, né? Então, os juros altos são bons para quem investe? São, para quem investe na renda fixa, né? Só que atrapalha, né? Não dá pra falar, tipo assim, vou pensar só em mim. Não, daqui a pouco o preço das coisas tá absurdo aí também. E aí, o que adiantou? Lascou, né? Tipo, eu tô ganhando aqui, mas o preço de tudo tá mais caro também, né? Então não adianta. Agora tá começando aparentemente, tá caindo aí a inflação, né? Mas eu acho importante você diversificar, e aí entra um ponto. Hoje a taxa de juros tá alta pra caramba. Já tá dando sinais de que vai começar a cair e tal, mas vai cair bem lentamente, né? Então vai continuar bem alta, vai continuar muito significativo comparado com uma renda variável. Só que o que é interessante é aproveitar esse momento pra começar a investir em renda variável, porque ações estão com valores bons, fundo imobiliário tá com valores bons, que normalmente, né, quando a taxa Selic sobe, a galera migra pra renda fixa, CDB, LCI, tesouros, direto, essas coisas, e aí tem uma tendência de a renda variável cair, né, o preço das coisas cair. E aí qual que é a treta? Agora, a taxa Selic é alta pra caramba, a renda fixa fica muito interessante. Só que a renda variável também tá interessante, porque caiu. E renda variável, a hora certa de você entrar é quando tá mais baixo. Então, é uma hora boa pra começar a investir em outras coisas. Só que, porque é pra galera que tá começando, tá mudando de vida, eu sempre falo, vai quitar suas dívidas, montar sua reserva e tal, começa a investir numa poupança. A renda fixa eu posso chamar assim, que é a renda da reserva? É que acontece? A reserva de emergência é uma grana separada pra você apagar incêndio. O ideal é que ela esteja na fixa, porque você não pode correr risco de perder nela. E se você bota, eu tenho minha reserva de emergência em criptomoeda, aí dá um boom aí no mercado e você perde tudo da reserva. Então você tem que colocar a reserva de emergência num lugar seguro, conservador, e que você vai ter um lucro sem estar sujeito a perdas. Certo. Só que você também tem que ter tua reserva de emergência num lugar que você possa sacar a qualquer hora. Não adianta, por exemplo, eu tenho uma reserva aqui de 3 mil, vou botar num LCI de 1 ano. Tá, aí dá uma caganeira no mês que vem, você vai fazer o quê? Você vai esperar 11 meses pra sacar o dinheiro pra ir pro hospital? Você tem que ter o dinheiro da sua reserva sempre num lugar que você possa sacar a qualquer momento. É o que a gente chama de liquidez diária, né? Ou que seja numa conta digital de banco, o que quer que seja. Nunca colocar na renda variável, porque a reserva de emergência é justamente um dinheiro que você tem que ter reservado pra se der ruim. E sempre dá ruim. A reserva de emergência, ela é um dinheiro pra ser usado em caso de emergência. Eu vou pegar essa grana da reserva
reserva pra comprar uma pizza. Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu vou descer lá pra Praia Grande com a reserva. Não. É pra emergência. Qual que é o ideal de uma reserva de emergência? 6 meses de sustento seu e da tua família. Então, por exemplo, se você tem um custo, não tô falando de churrasco, de roupa nova, custo, moradia, água, luz, gás, de 2 pau, a reserva de emergência ideal é 6 meses vezes 2 mil, que vai dar 12 mil reais. Só que aí o que eu venho falar? Ô, Duda, tá louco, mano? 12 pau? Eu vou montar uma reserva de emergência com 87 anos. Então o que eu falo? Tenha uma reserva de pelo menos 3 mil. Já vai tá bom, mano. Sabe por quê? Porque a maioria das coisinhas que acontece, com 3 mil você resolve. É difícil. Pegou fogo na minha casa. Aí você tá ferrado mesmo. Se você tem uma reserva de 3 mil, se furar o pneu, você já tem como pagar. Eu gosto muito da reserva de emergência, primeiro, porque você vai ter um dinheiro pra pagar incêndio que surgir de repente. Segundo, porque a reserva é o que te impede de entrar no buraco. Tipo assim, você tá de boa, você ganha 3 mil, você gasta 3 mil, tá de boa. Tá tudo certo, 3 e 3, beleza. Só que aí, você tá andando na Avenida do Estado e de repente funde o motor do teu carro. 3 pau. Se arrumar o motor ali, vai fazer o quê? Os 3 pau que você ganha, você já gasta. Empréstimo, beleza? O cara vai fazer um empréstimo de 3 pau, vai começar a parcelar ele em, sei lá, 10 de 400, que sempre tem juros. Da onde que ele vai tirar os 400 se os 3 que ele ganha já gastava 3? Já entrou uma dívida ali que ele não tem como pagar. Começou o ciclo da desgraça. Mês que vem, vem cá, que foi? A geladeira parou. Não dá pra você ficar sem a geladeira hoje em dia. Vai arrumar 700 pau. Outro empréstimo? Não. Cartão de crédito. Parcela ali em, sei lá, 10 de 70. Isso é o ciclo da desgraça. A pessoa, ela começa a ter gastos que não estavam previstos e por ela não ter uma reserva de emergência, ela começa a endividar cada vez mais. Quando a pessoa tem uma reserva, beleza, eu tenho a reserva aqui, paga aí o pneu que furou da reserva. Tá bom, não precisou se endividar, usar cartão, parcelar nada, né? Você ter paz, mano. Você tem paz sabendo que se der ruim, você tá garantido. Só que brasileiro tá tão acostumado a ter uma vida lascada que nem sabe mais como que é o prazer de não ter dívida. Indiretamente é a paz, a falsa paz que a CLT traz. Mano, é ruim demais você viver agoniado. O que é a corrida do usado, pra quem não sabe? Você trabalha o mês inteiro pra ganhar o salário, pra pagar suas contas, pra ficar zerado, pra trabalhar de novo, pra ganhar salário, pra pagar a conta, pra ficar zerado. É uma vida miserável. Pelo amor de Deus, isso aí não é vida. O primeiro passo é você ficar de saco cheio. Eu tô cansado, velho. Pelo amor de Deus, mano. Eu sou pior que ninguém. Por que tem gente aí que tá vivendo a vida decente e eu tô só pagando boleto, mano? Pelo amor de Deus. Só que se você não mudar a tua mentalidade, você vai continuar fazendo a mesma cagada de sempre. Gastando embalada toda hora e vai continuar esse ciclo dos ratos. Liberdade financeira. Não fica achando que a aposentadoria do INSS vai garantir o teu futuro, que não vai. Não vai. Tá muito ferrada já uma pirâmide, né? Esse que é o problema. A pessoa chega e pensa assim, né, ô negão? O planejamento de vida do brasileiro já tá errado, porque é assim, eu vou estudar dos 0 até os 22 anos, eu vou trabalhar que nem uma jamanta dos 22 até os 70, e nos 70 eu começo a curtir a vida. Que raio de planejamento louco é esse? Quando eu já tô podre, já não tô aguentando mais nada, vou curtir o quê? Né? Então, a educação financeira te faz perceber que você pode ter essa liberdade financeira com 40 anos, com 50, depende da idade que você tem. Por exemplo, uma pessoa hoje, que tem 18 anos, que começa a estudar sobre finanças, quando ela chegar nos 40, ela já consegue ter mais dinheiro, consegue ter uma grana investida, que já vai gerar uma renda passiva. O que é renda passiva? Dinheiro caindo na tua conta sem ter que fazer nada. Maior do que a aposentadoria da maioria dos brasileiros. Hoje, de cada 3 brasileiros, 2 ganham um salário mínimo. Aí a pessoa trabalha a vida inteira pensando, quando eu me aposentar, aí sim eu vou curtir a vida. Aí você se aposenta com um salário mínimo. Você não paga nenhum plano de saúde com isso, né? Então, o dinheiro, o enriquecimento, o querer ser rico, um dos motivos legais é você ter liberdade financeira pra você saber que você vai poder trabalhar até os 50. E aí um ponto, aí alguém falava, eu quero trabalhar até os 50. Daí eu falava, eita vagabundo, e bora trabalhar. Eu mudei isso hoje, porque eu não acho mais que uma pessoa que quer parar de trabalhar com 50 é vagabundo. Eu acho que é burro o cara que quer trabalhar até os 70. Por quê? O cara tá trabalhando, tá dando uma ripa, tá sendo inteligente de pensar no futuro dele, e talvez ele quer parar de trabalhar nos 50 anos pra começar um hobby, pra poder viajar com a família, pra poder estudar e não ter mais que trabalhar. A gente pode chegar e é muito fácil pra um cara que trabalha num escritório na Faria Lima, ganha 8 pau, tem ar-condicionado e a máquina de cafezinho ali, pra ele é muito fácil. Fala, não, essa quer parar de trabalhar? Agora, você já foi um mineiro que trabalha, sei lá, numa carvoaria? Você já foi policial que trabalha à noite? Você já foi professor de escola pública? Talvez o emprego do cara é tão boiada que ele acha que quem quer parar de trabalhar é vagabundo, porque ele nunca teve um trampo do cão. Tem uns trampos que é miserável, né? Tipo, pelo amor de Deus. Então,
eu não vejo mais problema uma pessoa para falar, mano, eu não vejo a hora de parar de trabalhar. Maravilha, mano, você tá no seu direito. O Brasil é um dos países que mais se trabalha no mundo. A gente trabalha que nem uma mula, muitas vezes trabalha de sábado. O primo pobre já tá rico? Cara, eu já tô vivendo uma vida muito boa. É difícil falar sobre isso, porque tudo depende de quanto a pessoa gasta. Mas no meu exemplo, se eu ganhar 10 pau e o meu gasto é 3, sobra 7, nossa, eu já tô maravilhosamente bem. Já tá bom. Isso pra mim já é rico, porque o meu conceito de ser rico é você ter dinheiro sobrando no banco e não dever nada pra ninguém. Isso pra mim é algo que já é excelente. O meu conceito também. E o besta que é pobre ganha um salário mínimo gasta 300 pau numa balada só. É o tipo de coisa que eu falo, mano, mas tu é um jumento. Só que eu tenho que tomar cuidado com isso, porque o cara não teve educação financeira como eu também não tive. Mas eu tento dar um pedalo ali no cara. Sabe por que eu falei isso? Tem cara que ganha 10 mil e gasta 12. Não é rico. Tem gente que ganha 5, gasta 3, sobra 2 e tem mais dinheiro do que o cara que ganha 10. Então, o quanto você ganha é importantíssimo. Mas tem muita gente que já poderia estar rico faz tempo se não gastasse tanto, né? Então, hoje, por exemplo, eu já tiro mais de 10 mil tranquilo. E o meu custo de vida, eu e a minha esposa, não mudou absolutamente nada desde que eu comecei o canal. O que eu tenho hoje é mais liberdade pra fazer alguma coisa. Vamos viajar? Vamos na churrascaria? Eu continuo usando as mesmas roupas, as mesmas marcas de coisa, Renner, Riachuelo em promoção, sabe? Continuo indo atrás dessas coisas. Eu não sou aquele cara louco que, tipo assim, tô ganhando mais, agora eu vou andar de Armani. Não, velho, não vai mudar em nada uma etiqueta na minha vida. Por isso que eu meto pau em ostentação. Como eu odeio esse bagulho de ostentação, mano. Porque isso ferra a vida de tanta gente, principalmente na favela. O cara nunca vai sair da favela porque ele tá mais preocupado em ter um carro top, com um subwoofer e uma parte de coisa no porta-mala e roupa de playboy. E esse é um outro ponto, né? Tentar viver, nunca vive no limite ali, no nível do quanto você ganha. Sempre vive um degrau abaixo, que a galera fala, né? Então assim, qual que é o erro da pessoa? Ela ganha 2 pau, gasta 2 pau. Opa, fui promovido, vou ganhar 3. Passa a gastar 3. Nossa, minha mulher mudou de emprego, agora nossa renda familiar é 5. Já troca o leite condensado Italac por um da Nestlé. Já troca a bolacha Traquinas pela Calypso. Ela sempre tá gastando tudo. Consequentemente, nunca sobra pra investir, pra mudar de vida, pra construir o patrimônio. Ô, Duda, se o pobre tá tendo o Nike Air Max, o celular caro, o relógio caro, igual o rico, então tá tudo bem. Ele tá curtindo a vida. Tá, só que se der ruim, o rico tá de boa. Se der ruim, você tá ferrado. Porque o rico, ele já tem casa própria, o pobre não tem. Se ele perdeu o emprego, ele não tem nem como pagar o aluguel. Enquanto o pobre tentar viver como se fosse rico, vai continuar pobre. E a minha ideia no canal não é ensinar você a ser um pobre que tem coisas boas. É você deixar de ser pobre. E eu até dou uma dica pra quem gostaria de ter esses amigos. Eu não sou amigo de bilionário nenhum, eu não sou amigo de nenhum empreendedor multimilionário, eu não sou amigo de nenhum cara famosão, tipo Warren Buffett, que é o maior investidor, Elon Musk, sei lá. Livro é a forma que você tem de ser amigo dos caras mais inteligentes do mundo. Talvez eu nunca vá andar ou conhecer o Warren Buffett, mas eu posso comprar o livro da biografia ou o livro dos maiores ensinamentos que ele tem pra compartilhar comigo e eu aprender do cara que é o maior investidor do mundo, né? Então eu acho esse um ponto interessante. Nem sempre a gente vai andar, e às vezes a gente que veio de baixo, a gente não tem amigos, e sinceramente eu nem ligo tanto pra isso também, tá ligado? Eu continuo com meus mesmos amigos e amo. Só que é legal a gente conhecer gente que tem uma mente assim de empreendedor, a gente que tem uma história incrível. Se a gente não é amigo deles, leia livros desses caras, por exemplo. Tá, então esse é o primeiro ponto. Corre atrás e não fique esperando de Bolsonaro ou de Lula. Faz seus pulos. Teve gente que enriqueceu na época do Lula, teve gente que enriqueceu na época do Bolsonaro, mas normalmente a gente que vai e faz não fica esperando que o governo acerte a vida da pessoa. Não tem nada a ver com um ou com o outro. É, que não tem nada a ver. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, o que eu gosto muito, dentro disso que eu tô falando, é fazer a pessoa correr atrás. Eu sou do tipo que eu prefiro que você crie negócios, que você traga empresas, que você crie oportunidades de trabalho, do que simplesmente dar bolsa ou auxílio.